Olá a todos! Novamente estamos aqui juntos, meu nome é Flora Miranda e vamos iniciar a aula sobre família. Essa aula ela compõe o bloco de autodiagnóstico com relação ao projeto de vida. Então é muito importante que vocês leiam um texto sobre a família, pois o texto ele tem algumas informações e conceitos que talvez não sejam aprofundados ou expostos aqui nessa aula. Então é importante que vocês tenham o texto, leiam e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar no fórum de discussão ou no ambiente de aprendizagem. Então, dando início a essa aula sobre família, vale a pena a reflexão que eu posso fazer para vocês, com vocês. Qual é a relação da família com o projeto de vida pessoal? Ou qual é a relação da família com a constituição desse projeto de vida? Vocês já pararam para pensar que todas as nossas atitudes na vida, elas podem ter impacto na nossa família e todas as influências que a gente recebe também podem vir da nossa família? Todas não, mas digamos a maioria dessas influências. Então é muito importante, durante essa aula e no texto, a minha ideia é trazer a maior reflexão para que vocês tenham sobre a família e também sobre os impactos das decisões na família e sobre as influências familiares nas decisões de cada um de vocês. Quando a gente conhece bem a família, a gente pode ter uma visão mais madura sobre esse convívio da família. Então é bem importante a gente entender melhor como funciona a nossa família para que a gente tenha um convívio mais harmônico, mais pacífico dentro de casa. Então vamos iniciar com um conceito interessante que é o conceito de família nuclear, que esse é o conceito mais importante da nossa aula, onde a gente vai se atrelar mais um pouco no núcleo da nossa família. Família nuclear é o grupo de pessoas que possuem laços consanguíneos ou não, que moram na mesma casa. Predominantemente, ela é constituída por pai, mãe e irmãos. Mas para ficar um conceito mais claro, por exemplo, existem pessoas que são criadas pelos avós. Então, na casa moram os avós e a pessoa. Os avós é que são a família nuclear dessa pessoa. Então é importante a gente primeiro identificar qual é a nossa família nuclear e aí sim a gente conseguir fazer o aspecto das influências da família sobre cada um de nós e também o aspecto das nossas decisões influenciando a família. Então, primeiro, a família, ela é o primeiro aprendizado de convívio social que nós temos durante a nossa vida. É a partir da família que a gente aprende a ter limites, a saber aonde termina o nosso espaço e começa o espaço do outro, principalmente nessa relação entre irmãos, por exemplo. Tem muitas, às vezes, discussões de qual é o lado do meu armário, o seu lado é até aqui, o meu começa aqui. Então começa esse respeito, essa civilização, essa prática de convivialidade. E algumas pesquisas mostram que pessoas que são criadas em ambientes mais harmônicos, em famílias mais pacíficas, elas têm maior facilidade de relação social. Então elas têm maior facilidade de arrumar amizades, de ter um relacionamento afetivo, de conseguir colegas de trabalho. Então é uma pessoa mais sociável. Então nesse caso, essa criação, esse ambiente mais harmônico com a família nuclear é muito importante. E a família, ela também é a primeira influenciadora, principalmente da criança, do adolescente e do jovem adulto que ainda reside na casa dos pais, dos avós, enfim, da família nuclear. Então, é muito importante aqui, nós vamos trabalhar com o exercício da autocrítica. Quer dizer, nós vamos criticar, nós vamos fazer questionamentos a respeito da nossa relação, da relação de cada um de vocês com a sua própria família. Então é bem importante ter isso em mente para que a gente consiga fazer com que vocês entendam melhor as suas famílias e com isso tirar alguns diagnósticos e algumas informações que podem ajudar até mesmo na constituição do projeto de vida. E a família, essas influências, elas por vezes, não são influências positivas. Porque as influências positivas, as pessoas, elas são mais fáceis de lidar. Então, aquela família harmônica, aquele pai que não é repressor. Então, isso é um convívio já mais saudável.
Mas e quando na família nós temos influências negativas ou patológicas? Por exemplo, pais que são tabagistas, que fumam, ou um pai que é mais repressor. Então, quando as pessoas elas se veem dentro dessa realidade mais patológica, a tendência é que a pessoa adote dois posicionamentos. O primeiro de auto-vitimização, que a gente chama, que é a pessoa que fica reclamando de tudo, se sente injustiçado perante a família, é uma pessoa que fica, por que eu nasci nessa família? E sempre isso causando vários conflitos internos e também com a família. Essa postura ela não é a mais adequada, porque na verdade isso faz com que a pessoa tenha baixa autoestima, seja uma pessoa com dificuldade de conviver com outras pessoas. Então, isso representa uma imaturidade dessa pessoa. O importante aqui é a gente também, a minha ideia aqui é trazer para vocês uma reflexão mais madura com relação à própria família. Então, a outra postura seria uma postura mais consciente. Bom, a minha família, ela não é uma família de comercial de margarina. Ela é uma família que existem qualidades e defeitos. Quais são essas qualidades e esses defeitos? Como é que eu posso botar na balança isso? Se eu vejo que a minha família ela tem mais defeitos, então eu vou tentar ajudar com as minhas qualidades a fazer com que esses defeitos sejam minimizados e que não tenham um impacto muito grande na minha formação. Então é importante ter esse desenvolvimento dessa maturidade para a pessoa conseguir discernir o que é melhor para ela e o que não é, tá? Na condição de pesquisadores de vocês mesmos, no texto eu coloco um teste super interessante que para vocês fazerem e conhecerem mais sobre a família de vocês e as relações influenciadoras da família com relação a vocês. Esse teste, ele chama Teste da Identificação dos Aspectos Familiares. Essa identificação ela é muito importante porque vocês vão conseguir fazer um diagnóstico, quer dizer, ter uma conclusão sobre determinado comportamento que por vezes é um comportamento que vem da família, é um comportamento que não é tão arraigado seu, é um comportamento que você foi criado daquela forma e que às vezes esse comportamento ele pode ser mudado se ele não for um comportamento sadio. Então a ideia é vocês terem papel e caneta ou uma planilha no computador. A coleta de dados é respondendo a 2 questionamentos em cada grupo que tem colocado ali, né, no teste, né, no estudo sobre família. Então esses grupos vocês vão primeiro pesquisar sobre a genética. Quais são as doenças que tem na minha família de pai e mãe? Será que eu herdei alguma dessas doenças? Temperamento. Será que o modo de ser da minha mãe, do meu pai ou do meu avô, eu puxei esse modo de ser? É um modo de ser mais pacífico? É um modo de ser mais explosivo? A profissão. Qual o tipo de profissão que permeia a minha família? É na área das exatas? Na área das humanas? A minha família, eu fui a primeira pessoa que estou fazendo ensino superior na família. Então, tudo isso vai fazer com que vocês se localizem dentro do ambiente familiar, cortando algumas arestas de que se são comportamentos seus ou se são comportamentos que os pais eles introduziram por conta das influências e da criação. E também vocês vão avaliar os aspectos sobre tradições. Então, eu preciso seguir à risca as tradições da minha família? Existem famílias que têm tradições, às vezes, com relação à religiosa, ou alimentar, ou alguns tipos de tradições, que às vezes a sua geração já vai poder cortar esse tipo de tradição, porque às vezes é uma tradição anacrônica, uma tradição que não tem mais sentido. Então, às vezes esse espírito inovador que tem o jovem, que está começando a vida agora, pode argumentar e às vezes não seguir mais, se a tradição não for benéfica. Então, é importante avaliar quais desses pontos na família permeiam mais sobre você. Então, essa pesquisa vai ajudar a identificar quais são os tipos de influências dentro da família e como que essa família e como que a família ela age sobre você. Então é bem importante que vocês respondam todas essas perguntas que estão no texto sobre família, ok?
E dentro disso, dentro de todo esse diagnóstico familiar, que tudo isso, qual é a relação disso com o projeto de vida? Conhecendo a sua família nuclear, você vai ter a possibilidade de se conhecer melhor, e se conhecendo melhor, você tem a possibilidade de fazer um projeto de vida mais detalhado, com mais veracidade, do que às vezes um projeto de vida que não tem muito a ver com você. Então, por isso que é importante diagnosticar essas questões da família. E o impacto nas próprias decisões familiares também nas próprias decisões na família também é muito importante ser averiguado, porque todas as nossas decisões, elas vão ter impacto na nossa família, sejam elas positivas ou negativas. Então, dentro dessa aula também é importante vocês refletirem quais são os próximos passos na vida de cada um de vocês que vocês vão tomar. Isso tem a ver com o projeto de vida e como que isso vai impactar na vida da família de vocês. Dentro também agora dessa relação familiar, eu vou trazer dois conceitos que já foram até estudados em outras aulas, mas que eu gostaria de especificar bem dentro do contexto familiar. O primeiro deles são os aportes. Vocês já tiveram aula de aporte, já souberam, mas a gente pode fazer uma revisão rápida. Aportes são os investimentos recebidos para a melhoria pessoal. Então, esses aportes, eles podem vir em educação, moradia, alimentação, vestimenta. Então, tudo que a sua família investiu em você, isso é um aporte, para que você se tornasse uma pessoa melhor, uma pessoa mais intelectualizada. E é muito interessante esse dado, a título de curiosidade, a revista Exame Online, depois vocês podem até procurar essa reportagem, ela fala que em 2013, uma família de classe média, não precisa ser classe média alta, ela gasta em torno, desde quando o neném nasce até ir para a faculdade, os pais gastam em torno de R$900 mil na criação dessa pessoa, para que se torne uma pessoa melhor. Isso inclui cuidados de saúde, estudo, vestimenta, comida, moradia. Ao longo desses anos são em torno de R$900 mil. Então vocês pensam o quanto que os nossos pais, investiram na gente, o quanto que os pais de vocês investem ainda e o quanto será que a gente já retribuiu todo esse investimento? Então a ideia do aporte é a gente analisar quais foram os nossos benefícios recebidos pela nossa família e como que a gente pode retribuir não só para a nossa família, mas sendo um bom profissional, sendo uma boa pessoa, às vezes sendo voluntário de alguma instituição filantrópica. Então é muito importante a gente ter esse sentido de retribuição, que também é um sentido de gratidão. E também é importante falar a respeito da liberação dos pais, porque a partir do momento que há esse investimento, uma retribuição é também liberar os pais, o quanto antes, dessa responsabilidade financeira e até mesmo responsabilidade de morar na mesma casa, de sustento deles com vocês. Então é importante também colocar no projeto de vida, se eu ainda moro com os meus pais, quando que eu vou sair da casa deles? Quando que eu vou ter a minha autonomia financeira? Quando que eu não vou precisar mais depender? Porque é importante também analisar que os pais ou pessoas, componentes mais velhos da família nuclear, também têm projetos de vida. E esses projetos de vida, às vezes, não é só a criação dos filhos, e sim, às vezes, uma viagem, às vezes voltar a estudar, outras questões que também são qualificadoras daquela pessoa, que naquele momento é um pai, é uma mãe, é um avô, uma avó. Mas é importante parar para pensar também qual é a responsabilidade de cada um de vocês também na libertação dos pais, para que eles continuem o curso da vida pessoal deles também, sem se preocupar tanto com a criação dos filhos. Então vale a pena também nessa aula a gente refletir sobre isso. E para finalizar, vale duas reflexões para serem feitas. A primeira, ainda há laços de dependência não sadias entre você e a sua família nuclear? Outro ponto para pensar, seus pais eles já estão liberados para investirem em outros projetos de vida que não somente a sua educação ou a sua criação? Então é importante avaliar sobre isso
para que haja também esse retorno, comece a ter essa retribuição de vocês para os pais ou integrantes da família nuclear que investiram tanto em vocês e na qualificação de vocês. Então agora, nesse momento, né, toda essa parte teórica, assim, de reflexões, eu gostaria de colocar para vocês aqui, né, a gente já falou um pouco, e eu acho que vale a pena a gente ir para o ambiente de aprendizagem da tarefa que é a seguinte: a atividade é avaliar todos os aportes e retribuições pessoais que vocês já receberam na vida. Então, lá no ambiente vocês vão ver que tem duas colunas. Uma primeira coluna de aportes, mas é da família, tá? Da família nuclear. O que a família nuclear já investiu em vocês. Então, são 5 aportes e depois eu gostaria que vocês colocassem ao lado 5 retribuições que vocês já fizeram por conta desses aportes. Então, por exemplo, minha família me deu uma boa educação, então agora um aporte estou cursando uma faculdade. Então, qual é essa retribuição? Na faculdade eu já exerço o cargo de monitoria de alguma matéria, por exemplo? Na faculdade eu estou envolvido com algum trabalho voluntário, com algum trabalho de assistência ao outro? Isso é uma forma de retribuição. Então, essas reflexões é que eu sugiro que vocês façam e que vocês postem no fórum de discussão para que a gente consiga ter um diálogo e que eu possa ajudar vocês a refletirem mais sobre essa relação de aportes, de retribuições familiares e também das influências familiares no cotidiano de vocês. Bom, essa era a informação que eu tinha para passar para vocês. Agradeço a oportunidade e até lá!